Não era raro observar-se, na pequena comunidade dos discípulos, o entrechoque de opiniões dentro do idealismo quente dos mais jovens. Muita vez, o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro, enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros. João comentava os planos da luta do porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, diziam, iremos a terra inteira, pregaremos o Evangelho às nações, renovaremos o mundo. Tão logo o Mestre o permitisse, sairiam da Galiléia, pregariam as verdades do reino naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Por longas horas questionavam acerca de suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos imensos e pensavam consigo: que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família, encarcerado nos seus pequeninos deveres? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis compromissos de cada dia? André e o irmão os escutavam despreocupados para meditarem quanto às lições que o Messias lhes passavam. Entretanto, Simão Pedro, mais tarde o Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações, humilhado. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, ao seu ver, já não coadunavam com o serviço do Evangelho do Reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo: o que seria de seus esforços singelos junto de Jesus? Começava a sentir-se fortemente em declínio das suas forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o Mestre, buscando eximir-se das dúvidas que lhe corroíam o coração. Depois de expor seus preceitos e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Simão, disse o Mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? Se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. As ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é a realização.
Só Ele tem o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos com sincera admiração, Jesus prosseguia esclarecendo. Esta imagem pode ser também a vida do Espírito na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora maiúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e sabedoria. Ainda aqui, devemos recordar o símbolo da árvore para conhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e da beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel da semente. Percebendo que o Mestre entendera seus conceitos e amplas imagens simbólicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obtemperou. A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado, envelhecido, temendo não resistir aos esforços que se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Mas escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus com serenidade enérgica. Acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia uma árvore viver sem raiz, a alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides que nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe a palestra dos jovens da terra. A flor do mundo pode ser o princípio do futuro, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quando te chegue o burburinho da mocidade, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não te deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem fruto, mas como se deve esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida? Esclarece-o, Simão, e não pense que o outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que lhe compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Dando Jesus por terminado seu esclarecimento, Simão, o zelote, se retirou satisfeito, como se houvesse recebido do coração uma energia nova.
Voltando à casa pobre, encontrou Tiago, o filho de Cleófas, falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para suas forças realizadoras. Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais moço não o ofendeu. Porém, fez uma pequena alusão à sua idade para destacar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúme, recordou as elucidações do mestre. E logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só, falou-lhe com brandura: Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem no mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguia realizar sua tarefa na terra se não houvesse a precedê-lo a experiência de seus pais. Não nos detenhamos na idade. Esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. O filho de Alfeu escutou as observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que nem de leve chegavam a ferir-lhe o coração. Admirando a ternura serena do companheiro e sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento e exclamou comovido: tem razão. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte e, dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer para sempre aquele minuto de divergência a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão, o zelote, notou que havia na praia duas criancinhas inconscientes. Dominada pela nova luz que fluía dos ensinamentos do Mestre, a mãe delas não viram que se distanciavam. Ao longo do primeiro sol raso da água, o velho pescador, atento à pregação e às demais necessidades da hora em curso, observou os dois pequeninos e acompanhou-os. Com uma boa palavra, tomou nos braços, sentando-se numa pedra e, terminada foi a reunião, os restituiu ao colo materno em meio à suave alegria e sincero reconhecimento. Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu o júbilo daquela tarde não seria completo se duas criancinhas houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis da mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero. Compreendera com Cristo para servir a paz, a alegria de ser útil. Nessa noite, Simão, o zelote, teve um sonho para sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que encontrava com o Mestre no cume de um monte que elevava em estranhas fulgurações. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago. Em suas lembranças, manifestando-lhe reconhecimento do seu terno cuidado com as duas criancinhas desconhecidas por amor do seu nome.
O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, no alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Ao lado do seu deslumbramento passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o Mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens, verdade do céu, os velhos, sagrada esperança. Simão acordou, experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a anfíbria, a humilde túnica, exclamando jubilosamente: Mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Capítulo 10. O perdão. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam lançado inovidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente de trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começavam a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar os antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos que permutavam imenso júbilo proveniente das esperanças num novo reino que não chegavam a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Foi assim que a viagem do Mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte observações quase amargas que se encontram no Evangelho, com respeito àqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que precederam na cidade minúscula, buscando assim neutralizar a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com a informação mal alinhavada de alguns nazarenos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos da sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para melhorar ilações naquela esfera de ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu com seus discípulos. Filipe e Simão chegaram a questionar seriamente alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno da edificação do Messias. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas, lhes acendia o ânimo no propósito impulsivo das defesas apaixonadas. Não faltava os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma secla dos príncipes desconhecidos ou de traidores
ao poder político de Antipas. Tamanho foram as discussões em Nazaré que em seus reflexos nocivos se fizeram sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Pedro e André advogam a causa do Mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o Mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações ao seu respeito. Daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias correntes naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, chamaram-no de servo de Satanás e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Observávamos que por vós mesmo nunca oporieis a contradita. Ajuntava Felipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao Mestre amado. E por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com a doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o Mestre interrogou: acaso podemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não poderei e nem deixarei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-se proveitosa sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviria as longas discussões públicas inchadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos menores possibilidades para o triunfo do amor e maiores motivos para separatividade odiosas e dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruídos sonoros numa caixa vazia. Mestre, atalhou Filipe, quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Interrogou Jesus com energia e serenidade. Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem bem de todos nós, indistintivamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo,
onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabe de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo e respeitável, mas antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, Filipe perguntou: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentem essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu um momento e retrucou: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me a perguntar-se se já edificaste o reino de Deus no íntimo do seu espírito. Em verdade, ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que, se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a edificação. Ambos os discípulos compreendiam e se punham a meditar enquanto Cristo continuava. O que é imprescindível é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com a verdadeira espontaneidade do coração. Se os labores da vida, um companheiro nos parece insuportável, é possível também, algumas vezes, sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam de nossa fé. Nesse ponto da afirmativa, Pedro atalhou dizendo: entretanto, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese do malfeitor assumir a atitude dos lobos sob pele de ovelha? Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio de cada coração e está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se nosso irmão se arrepende e procura nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com energia que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem.
Quando eu ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não podemos saber se nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo a todo momento. Precisamos e devemos olvidar o mal. Foi quando então Simão Pedro fez sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será 7 vezes? Jesus respondeu calmamente: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Daí por diante, o Mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar as necessidades do perdão recíproco entre os homens, entre seus apóstolos e na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo do Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos rasteiros do seu tempo, sem desprezar a boa palavra. No instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.